A gatinha queria ser MRU, mas MRU não pode ser, porque MRU tem velocidade constante e o meu coração se acelera por você. Nossa senhora, depois dessa declaração de amor aqui, nós vamos começar um tópico muito importante. Eu sei que toda aula eu falo isso, eu sei que essa aula tem que ver, mas essa aula é realmente muito importante, essas primeiras aulas também foram, que é movimento retilíneo. Agora, galera, até a segunda aula, eu confesso pra vocês que a gente tá vindo num ritmo um pouco mais devagar, porque a gente precisava entender alguns conceitos, algumas ideias que estão no nosso cotidiano, mas a gente às vezes não sabe o que significa, né? E hoje é que a giripoca vai piar. Galera, nós vamos aprender sobre movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, quando a gente fala de MRU, a gente está falando de uma coisa que você tem que ter na sua cabeça. Falou MRU, você tem que prestar atenção nisso. Movimento cuja velocidade permanece constante. Ou seja, falou de MRU, a velocidade não varia. Ela vai ser sempre o mesmo valor. E galera, quando a gente fala de velocidade, a gente está falando de uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. Vocês já devem ter aprendido isso, mas vamos dar uma recapitulada. Uma grandeza vetorial tem 3 características, né, que estão presentes em qualquer tipo de grandeza vetorial. A primeira é um módulo. O módulo é uma grandeza que vai definir o valor daquele vetor. Então, por exemplo, a gente fala que o carro está a 30 km por hora, o carro está a 10 metros por segundo. Quando a gente fala disso, a gente está falando do módulo. O módulo é o valor desse vetor. E geralmente a gente considera só o módulo mesmo. Ah, que velocidade você veio? Ah, eu vim a 60 km por hora para cá. Mas, quando a gente fala de vetor, tem outras duas características que são muito importantes para a gente. A primeira é a direção e a segunda é o sentido. Essas duas dá para confundir, né? Então, que é o seguinte, direção. Pra cá uma direção, pra cá outra direção, pra cá, norte, sul, leste, oeste. A gente tá falando de pra onde que aponta a velocidade. Você vir pra cá e você vir pra cá a 10 metros por segundo, você vai chegar em deslocamentos diferentes. Então a velocidade é diferente. Se, com o mesmo tempo, com o módulo constante, você chega em lugares diferentes, então a velocidade não é igual, não tem jeito de ser. Por quê? No que ela difere? Na direção. E também pode ser o sentido, ela pode estar apontando para cá, mas eu posso vir ou daqui para cá ou daqui para cá. Então o sentido também muda. Isso são características de uma unidade vetorial. E a gente tem que sempre observar isso. Quando a gente fala a mesma velocidade, claro que alguns problemas eles vão falar de velocidade para lugares diferentes, mas quando a gente fala que a velocidade não varia, que por exemplo uma estrada ele não inverteu o sentido, ele não estava andando assim a 10 km por hora, depois voltou a 10 km por hora, né? Não mudou o sentido, ele não virou para um lugar e mudou a direção, né? Porque a velocidade é o quê? Constante. Não é só o módulo que tem que ser o mesmo, não é só o valor. A direção e o sentido também tem que permanecer os mesmos durante esse período de velocidade constante. Tá, bacana. Mas o que a gente pode tirar do movimento retilíneo uniforme? Galera, vamos pensar no seguinte. O que é velocidade? Velocidade não é uma razão que fala sobre o deslocamento sobre tempo? Então vamos escrever aqui, ó. Velocidade é igual a deslocamento sobre tempo. Então quando a gente fala km por hora é uma medida de velocidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma fórmula muito famosa do MRU, que é Deus vê tudo. D é igual a VT. Mas vamos chegar nessa fórmula aqui sem você precisar decorar. Ó, velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, se eu passo esse T aqui, né, tá dividindo, eu passo ele multiplicando, a gente vai ter que D é igual a VT. Deus vê tudo. Tá bom, já. Entendi a fórmula. Entendi como que chega na fórmula. Mas me dá um exemplo de aplicação? Galera, imagina que um carro está a 10 metros por segundo, ele está a velocidade de 10 metros por segundo durante um tempo de 20 segundos. Então vamos descobrir qual que é a distância, né, qual que é o deslocamento que esse carro vai percorrer. Bom, o deslocamento
ele não vai ser igual a velocidade vezes o tempo? Qual que é a nossa velocidade? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Qual que é o nosso tempo? 20 segundos. Nossa, Thiago, mas você botou unidades só para dificultar? Não. Galera, botar unidades, quando a gente está começando principalmente, é muito importante para a gente não esquecer do que a gente está fazendo. Por quê? Porque às vezes as unidades são diferentes. Às vezes a gente está falando o tempo em segundos e a velocidade em quilômetros por hora, né? Então aí as coisas vão dar errado. Então, ó, faz sentido, ó. Como é multiplicação, eu posso prolongar o divisor, né? Porque eu estou multiplicando, aí fica um divisor comum. Segundo, com segundo. Cortou, cortou. Aí o metro fica sozinho, né? Vira unidade. Aí fica que D é igual a 10 vezes 20, 200. 200. Qual que é a unidade? Metros. Que é a unidade de deslocamento, certinho? Bom, a gente sabe que aqui a gente percorreu 200 metros. Vamos recapitular o que a gente fez? Pegou o conceito de velocidade, deslocamento sobre tempo. O deslocamento vai ser a velocidade vezes o tempo, né? Que a gente passou multiplicando aqui. E a gente só substituiu na fórmula. Bom, então a gente achou que o nosso deslocamento é 200 metros. Facinho, ó. Só pegamos e jogamos na fórmula. Substituímos aqui, ó. Velocidade, 10 metros por segundo. Jogou na fórmula, 10 metros por segundo. Vezes o tempo, 20 segundos, né? Vira 200 metros por segundo. Vamos fazer mais alguns exercícios para ficar fera nisso aí. Galera, um ônibus faz um trajeto, né, de X quilômetros, não sei quanto que é, a 60 km por hora, uma velocidade constante. E ele faz isso num tempo de 2 horas. Qual que é o tamanho desse trajeto? Ó, de novo. D igual a VT. Deus vê tudo. D é o deslocamento. O que a gente quer achar? A gente quer achar a distância? Então, D, né, o deslocamento. Vezes a velocidade. Qual que é a nossa velocidade? É a velocidade do ônibus, 60 km por hora. Então já vamos passar para cá. D é igual a 60. De novo, unidade. Quilômetros por hora. Vezes o quê? 2 horas. Ó, já foi gente boa, deu na mesma unidade. Cortou, cortou. Acabamos com o nosso problema de ter unidade de tempo na unidade de distância. Galera, 60 vezes 2, 120. D é igual a 120 quilômetros. Facinho? Vamos para o último exercício desse tópico aqui, para a gente ficar craque em MRU. Galera, vamos resolver esse problema aqui. Um satélite fica a 6.000 quilômetros de altitude em relação à Terra. Então tá a Terra ali e o satélite está a 6.000 quilômetros de altitude. E aí o que rolou? Alguns astrônomos, né, eles queriam saber quanto tempo a luz demoraria para chegar. Se eles apontassem um laser para esse satélite, eles queriam saber quanto tempo a luz ia demorar para sair do laser e chegar lá no satélite. Bom, a gente sabe que o satélite está a 6.000 km de altitude e a gente sabe que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Constante a velocidade. Se a velocidade é constante e a gente tem a distância, a gente consegue calcular o tempo que demora. Ó, vamos pensar na nossa fórmula. D, vou fazer aqui embaixo. D é igual a VT. Bom, D é igual a VT. E aí? A gente tem o deslocamento? Vamos olhar. A gente tem a distância de um ponto a outro? Tem. A gente quer saber a distância desse ponto a esse ponto? Então a gente tem 6.000 quilômetros. Vamos botar aqui, ó, com unidade. 6.000 quilômetros. É igual. A gente tem velocidade? Tem a luz aqui. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A gente tem o tempo? Não. É o que a gente quer descobrir. Legal. A gente tem isso aqui. Vamos resolver. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, 6.000 quilômetros, passa, caneta tá ruim, sobre 3 vezes 10 a 8. O que? Ó, aí aqui, ó, você tem que perceber que isso aqui também é uma fração. Metros por segundo. O metro não tá multiplicando aqui em cima? Então ele passa o quê? Dividindo. E o segundo ele não tá dividindo? Então ele passa o quê?
multiplicando. Isso é o tempo. Galera, seguinte, por isso que eu falei que é importante botar medida nas coisas. A gente está pegando e dividindo quilômetros por metros. E a gente quer um tempo, ou seja, tempo em quê? Segundos. Então a gente tem que achar uma forma de cortar esse quilômetro com esse metro. E aí, como que a gente vai fazer isso? Bom, transformando. Isso é uma das grandes coisas que a galera erra nas questões. Já corta aqui, corta quilômetro com metro, porque não bota unidade, e aí corta esses 6.000 com esses 3 a 10 a 8. Erra a questão. Por quê? Porque não fez a conversão de unidades. Então, vamos resolver aqui. 6.000 quilômetros em metros, quanto que é um quilômetro? 1.000 metros. Então, 6.000, que é 6 vezes 10 a 3, vezes o quê? Isso aqui é em quilômetros, né? 6.000 quilômetros. Vezes 10 a 3 metros. 10 a 3 metros. Por quê? Porque 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Sobre 3. Aqui, metros por segundo. Metros vezes segundo, desculpa. 3 vezes 10 a 8. Metros também. E isso aqui é igual ao tempo. Bacana. Vamos resolver. 6. Opa. Metro com metro. Aqui a gente já consegue cortar. Bacana. A gente sabe que denominador a gente sabe que bases iguais multiplicadas, você soma o quê? Os expoentes na potência. Então a gente vai saber que 6 vezes o quê? 10 a 6, porque a gente soma, é igual sobre 3 vezes 10 a 8, é igual ao tempo. Segundos é igual ao tempo. Bacana. E aí? Dá pra cortar? Dá pra dividir mais? Dá. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes. A gente sabe que bases iguais divididas, você subtrai os expoentes. Então 6 menos 8, menos 2. Então, galera, a velocidade aqui vai ser 0, né? Porque a gente vai ter que tirar esse 10 a menos 2, ou pode deixar, tem que ver como que está nas alternativas da questão. 0,02 segundos. Então, o tempo que o laser vai demorar para sair da Terra e chegar lá no satélite é 0,02 segundos. Galera, todos os exercícios são muito parecidos. Só você jogar na fórmula, ver o que você tem, ver o que você não tem, ver o que você quer. Jogou na fórmula, resolveu. Galera, se liga nesse exercício aqui. Um cara percorre 50% de uma rodovia a 100 km por hora e o restante, né, os outros 50%, a outra metade, a 50 km por hora. Qual que é a sua velocidade média? Aí o que o cara desavisado faz? Ele pega, fala, 50%, metade é a 100 km por hora, mais a outra metade, 50 km por hora, divide, né, por 2 e acha 75 km por hora. E aí o menino sai felizão da prova, falando, galera, tava ridículo, fácil demais, acertei tudo. Errou feliz. E, galera, você tem que pensar que quando o cara faz uma prova de múltipla escolha, como por exemplo é o Enem, ele não faz uma prova para uma das questões ser a certa e as outras não fazerem o menor sentido. Tem que, pelo menos o cara que não entende da matéria, tem que parecer que tá certa aquela questão, né, para conseguir avaliar quem realmente sabe. Então, eu te garanto, se tiver uma questão dessa na sua prova do Enem, e a chance de ter é gigantesca, vai ter a opção 75 km por hora. Por que tá errado? Primeiro vamos pensar aqui no esquema, depois a gente parte para as contas. Deixa eu só apagar esse trem aqui horroroso que tá errado. Por que tá errado? Ele vai percorrer 50% da rodovia a 100 km por hora. Então, durante metade do percurso, ele vai desenvolver a velocidade de 100 km por hora. E na outra metade é 50 km por hora. Mas o que acontece? Vocês concordam comigo que ele vai fazer uns 50% do tamanho da pista a 100 km por hora muito mais rápido, né? 2 vezes mais rápido do que ele vai fazer aqui a 50 km por hora?
Então, e lembra comigo que a velocidade média é o deslocamento total sobre a duração total. Então, o que você está fazendo aqui é que você está fazendo a média das velocidades, mas não é a velocidade média, você está pegando e dividindo. Mas isso não está certo, você não está achando o deslocamento sobre o tempo. Então, vamos fazer o deslocamento sobre o tempo. Aqui, ele não falou quanto que quanto que vale a rodovia. Então, eu vou chutar um valor, né? Você pode chutar um valor aqui? Pode. Mas eu vou mostrar como que você faz usando incógnitas depois, tá bom? Ó, vamos supor que a rodovia tem 200 quilômetros. Supondo, tá, galera? Rodovia 200 quilômetros. Nos primeiros 100 quilômetros, ela vai gastar, ó, primeiros 100 quilômetros, ela vai gastar o quê? 100 km a 100 km por hora, 1 hora. Nos outros 100 km, né, esse é o primeiro, esse é o segundo 100 km, nos 100 km seguintes, né, a segunda metade da pista, ele vai a 50 km por hora. D é igual a VT, ó, vamos fazer a nossa cabeça. O deslocamento, 100 km. A velocidade, 50. Divide 100 por 50, 2. Então a gente vai demorar 2 horas. Ó, qual que é o deslocamento total? 200. 200 km. Esse é o deslocamento. Qual que é a duração? 1 mais 2, 3. Então, galera, ó, 200 dividido por 3 vai dar mais ou menos 66,6 km por hora. Galera, isso aqui é facílimo de errar. Então lembra que velocidade média é o deslocamento sobre o tempo total. Não cai nem na tentação que é fazer a média isso aqui. Bateu no olho velocidade média, calcula o deslocamento primeiro e depois o tempo. Então vamos resolver isso sem esse jeitinho aqui que é chutando o valor, né? Vamos fazer isso de uma forma com incógnitas. Eu recomendo que você aprenda a fazer chutando valor. Lembra quando você pode chutar valor, né, em questões fechadas e tal? Mas chutando valor você consegue fazer mais rápido. A gente vai fazer agora com incógnitas, ou seja, com x e y, para você entender que isso poderia ser com qualquer valor. Então vamos lá, galera. 50% a 100 km por hora, 50% a 50 km por hora. Qual que é o nosso deslocamento? Qual que é a distância da pista? O que vale 50%? Não sei. Vamos chamar a pista de x, né? É o nosso deslocamento. X. Metade do nosso deslocamento, né? 50% é meio de x. Então, ó, primeiro trecho, né? D é igual a VT. Então, D é igual a VT. Qual que é o D? Meio de x. Então, meio de x é igual a 100 km por hora. Meio de x quilômetros, tá, galera? Esse x aqui já tem quilômetros, imagina. Vezes o tempo. Que a gente não sabe qual é. Ó, 1 sobre 100, multiplicando aqui o t, passa dividindo, 200, né? Aqui em cima era quilômetros, o quilômetro passa para baixo, ora, é igual a t. Ok. Então o nosso tempo é 1/200 de x horas. Ok, vamos calcular o nosso segundo período. O nosso segundo período, d igual a vt, meio de x é igual a 50 km por hora vezes o t. Multiplicando, passou dividindo, 1/100 de x. Isso aqui, ó, aí o quilômetro tá aqui, o quilômetro tá aí em cima também, é x quilômetros, cortou. E aqui vai ficar horas, né? Então vou até deixar mais bonitinho, 1/100 de x de horas. Igual a t. Vou botar aqui o parênteses aqui também. Parênteses. Isso. 1 sobre 200x, né, é o tempo do primeiro trecho. E 1 sobre 100x é o tempo do segundo. Ó, vamos somar. 1 sobre 200 mais 1 sobre 100, se é igual aos denominadores, fica 1 sobre 200 mais 2 sobre 200, vai dar
3 sobre 200 x de hora. Isso aqui é o tempo total. E qual que é o nosso deslocamento inicial? Ó, não era x? Não vale x? Então, x é igual a... que é o desloca... A velocidade média é igual a x, que é o nosso deslocamento, sobre 3x sobre 200. Aqui x em quilômetros e aqui em horas. X com x, cortou. Velocidade média é igual, ó, tá dividindo, passa multiplicando, 200 sobre 3 quilômetros por hora, né? Velocidade média é igual a 66,6 quilômetros por hora. Mesma coisa do outro, só que sem chutar valor. Ou seja, você poderia botar qualquer coisa no x que não faria diferença, a velocidade média seria a mesma. Galera, prestaram atenção? Lembra, velocidade média é distância sobre tempo. Não confunde, essa questão cai muito. Tá bom? Galera, muito obrigado por terem visto até aqui a aula. Eu sei que é muita informação, eu sei que hoje a gente já começou a puxar um pouco mais, entrar na parte um pouco mais complexa, mas é a parte que realmente representa a vida, né? E a vida é difícil. Então, teve dúvida? Revê o vídeo. Se não conseguir entender bem com a minha explicação, não tem problema, pesquisa outras explicações no YouTube, desde que seja, né, tem o YouTube Edu aí, é legal, desde que você entenda, tá valendo. A outra dica que eu dou, hoje, mais do que nunca na sua vida, é muito importante que você faça a lista. Galera, a lista disso aqui vai ter só exercício de faculdade top. Por quê? Porque é o que cai, isso aqui cai pra caramba. Velocidade MRU e velocidade média com MRU. Então, galera, presta atenção nisso, tá? Vamos estudar. E é isso. Tô por conta e até mais. Beijão.